no meu coração, que está aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 26. Lucas 9, 23 ao 26. A palavra do Senhor diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Querido Espírito Santo de Deus, essa linda, maravilhosa e poderosa palavra é a palavra do Senhor. Eu me sinto honrado, Deus, porque o Senhor me permite, ó Deus, falar dessa palavra. Obrigado porque um dia essa palavra me alcançou. Ó Deus, o Senhor abriu os meus olhos espirituais, me deu entendimento dessa verdade que me libertou. Como o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vivi essa experiência poderosa que transformou a minha vida, Senhor. E é por isso que hoje eu me sinto comprometido, ó Deus querido, para levar esse antídoto para, quem sabe, outras pessoas que precisam de libertação. Deus, usa a minha vida como um profeta do Senhor, como boca do Senhor. Não me permita falar pelo intelecto, pela razão, muito menos pela emoção, mas seja a minha vida usada pela unção do Senhor. Em nome de Jesus, fala com cada coração, fala com cada ouvinte, porque o Senhor conhece a vida de cada pessoa. Ó Deus, o Senhor conhece os sentimentos, os pensamentos, o Senhor conhece, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, revela os segredos dos corações de cada ouvinte, para que não haja dúvida de que só o Senhor é Deus e que nós estamos servindo ao Senhor. Meu Deus, que haja nessa tarde, por meio da mensagem do Senhor, um encontro contigo, Deus, em nome de Jesus, que vidas possam encontrar com o Senhor, que o Senhor possa falar com cada ouvinte, ó Deus, nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo eu oro, e já pela fé eu quero render graças ao Senhor, na certeza de que o Senhor sempre ouve e responde a nossa oração. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Como eu disse, o nosso tema de hoje é: Jesus está chamando. Eu quero te fazer uma pergunta nesse momento. Como você se sentiria se o seu telefone tocasse agora e a empresa dos seus sonhos estivesse chamando você? Como que você se sentiria se o seu telefone tocasse e fosse aquela empresa que você sonhou, que você se preparou, que estivesse chamando você? Olha, você foi escolhida aqui para trabalhar conosco, ou você foi escolhido para poder trabalhar conosco. Como que você se sentiria? Eu acredito que você ficaria muito feliz, você ficaria muito agradecido, você ficaria muito honrado, porque você diria: gente, está se realizando um sonho. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse texto nos fala do chamado de Deus aos homens. É exatamente isso. O texto que nós acabamos de ler fala do chamado de Deus, do convite de Deus aos homens. Convite dele para mim e para você, o chamado dele para mim e para você. E também nos mostra as possíveis respostas que nós podemos dar ao chamado de Deus. Então, acerca do chamado de Jesus aqui, do chamado de Deus, eu quero mostrar para você 3 lições que a gente pode aprender com esse texto. A primeira lição que a gente percebe nesse texto é que o convite é para todos, mas a escolha é individual. O convite é para todos, mas a escolha é individual. Exatamente isso. Você percebe no versículo 23
que nós acabamos de ler diz assim: dizia a todos. Quem é que estava falando aqui? Jesus. Então Jesus, ele chamava todo mundo. Todo mundo. E o texto continua dizendo: dizia a todos, se alguém quer. Né? Então quer dizer, o convite, o chamado de Jesus é para todo mundo. Agora, a escolha, a maneira como vamos responder a esse chamado, isso é individual. E é por isso que ele diz o seguinte: se alguém quer. Porque Jesus, embora ele chama todo mundo, ele não obriga ninguém. Embora o chamado dele é para todo mundo, ele não impõe, ele não obriga que ninguém se torne um discípulo, que ninguém siga ele, que ninguém sirva a ele. Ele não obriga. Por isso ele diz: se alguém quer. Existe uma frase que Deus colocou no meu coração e que tem sido o lema do nosso trabalho. A gente sempre tem dito que Deus não ajuda quem precisa, Deus ajuda quem quer. Talvez você que está me ouvindo conheça a vida de tantas pessoas que precisam da ajuda de Deus, e pessoas que talvez até morreram precisando da ajuda de Deus, e Deus não fez nada por elas. Agora, por que Deus não fez? Porque Deus não existe? Porque Deus não ama? Porque Deus é um Deus mau? Porque Deus quer ver as pessoas sofrendo? Não, nada disso. É porque Deus não ajuda quem precisa, Deus ajuda quem quer. Quando Deus nos deu a vida, Ele deu de verdade, Ele não emprestou. Então, Ele não se sente no direito de interferir na nossa vida, a não ser que haja a permissão da nossa própria parte. E é por isso que está escrito em Apocalipse 3:20, que o Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei convosco e vós comigo. Então a primeira coisa que a gente aprende acerca do chamado de Deus, do chamado de Jesus é isso, que o convite é para todos. Agora, a escolha é individual. Ele está falando com todo mundo. Ele está falando com você. Você que está me ouvindo. Quantas vezes Deus tem chamado você? Usado pessoas, usado canções, usado literaturas, falado talvez com você em sonhos, falado com você nos seus pensamentos. Quem sabe de um tempo para cá, você começou a pensar tanto acerca da sua vida espiritual. Isso é um chamado de Deus. Isso é o convite de Deus. Agora entenda que embora a escolha é individual, nós também temos que guardar no nosso coração que não existe escolha sem consequência. Escolhas determinam o destino. Não existe escolha sem consequência. A nossa escolha vai determinar o nosso destino. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe, querido ouvinte, qual é uma das maiores mentiras que Satanás tem usado na atualidade e já usou durante muitas gerações? Sabe qual é? Você já ouviu essa frase. Alguém já deve ter dito para você: ah, não, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa frase, não já? Pois é, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, essa frase é uma mentira do inferno. Porque para levar a Deus só tem um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então quando Jesus veio, Ele veio para poder nos mostrar o caminho para Deus. Ele veio para nos guiar até o próprio Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe qual é a mentira que tem lançado nas faculdades? É que toda verdade é relativa. Depende do ponto de vista. E é pensando assim que as pessoas constroem caminhos segundo seus próprios interesses. Mas eu quero dizer para você que toda escolha, ela vai determinar um destino.
Jesus disse: olha, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. Muitas pessoas estão escolhendo a porta larga, o caminho espaçoso, ao invés de escolher a Cristo, de seguir a Cristo. Por isso Jesus está convidando a todo mundo, mas a escolha é individual. Então cuidado para você não se arrepender depois da escolha que você fez. Infelizmente, há muitos que dizem não para Deus. Há muitos que dizem: Deus, espera mais um pouquinho. Ainda não está na hora, ainda não está no momento. Eu não estou preparado. Eu não quero agora. Eu tenho que resolver algumas coisas. Quais são as suas desculpas? Mas eu quero te dizer hoje, amado ouvinte, Jesus está chamando. Jesus está à porta batendo. Ele tem um plano na sua vida, Ele tem uma obra na sua vida. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É o que está escrito na Bíblia. Para de resistir o chamado de Deus. Deus está te chamando para uma vida melhor. Deus está te chamando porque Ele quer te abençoar. Aceita o chamado dEle para a sua vida. Então a primeira lição que a gente vê nesse texto é essa. O convite é para todos. O chamado de Deus é para todos. Mas a escolha é individual. Quando Jesus esteve aqui na terra, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque não sei se você sabe, na Bíblia existem 4 livros que contam a biografia de Jesus, desde o seu nascimento, sua vida, morte, ressurreição e ascensão ao céu. E tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que diz que ama um Cristo que ele nem conhece. Imagine se você estiver andando pela rua e de repente parar uma pessoa na sua frente que você nunca viu na vida, e essa pessoa vier te abraçar e dizer: nossa, eu te amo demais, eu te amo demais. O que você vai achar? Se isso acontecer, você vai dizer: essa pessoa é um doido, uma doida. Eu nunca vi essa pessoa nunca me viu, essa pessoa nem me conhece, como que ela está dizendo que me ama? E tem muita gente agindo assim com Jesus. Gente que nem conhece Jesus. Às vezes conhece de ouvir falar. Às vezes conhece porque viu uma vez um filme, mas não conhece de fato a biografia. Eu gosto particularmente de ler biografias. Tem histórias tão bonitas, de personagens da história, que marcaram época, que trazem lições fantásticas para nós. Outro dia eu estava lendo a história de Bill Gates, a biografia dele. Que história! Martin Luther King, que história! Quantas lições! Poderia citar vários nomes aqui, mas nenhuma biografia me marcou tanto como a biografia de Jesus. Você conhece? Você já leu? Você sabe quais as lições que esse homem, que este Deus que se fez homem e veio habitar entre nós, você sabe quais foram as lições que ele veio trazer para nós? Muita gente não sabe. Então, cuidado com as suas escolhas, porque Ele está te chamando. O chamado dele é para todo mundo, a escolha é individual. Como eu disse, quando Ele esteve aqui, uns escolheram estar com Ele. A Bíblia diz que Ele passou por Pedro, Tiago, João e chamou eles. E a Bíblia diz que eles, deixando tudo, seguiram Jesus. Meu Deus, que coisa maravilhosa é receber o chamado de Deus. Melhor ainda é dizer sim para esse chamado. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que a renúncia diária é fundamental para aqueles que querem ser discípulos. A renúncia diária é fundamental para aqueles que querem ser discípulos. Porque, como eu disse, o convite é para todos, a escolha é individual. Uma vez que você quer, uma vez que você escolhe dizer sim para Jesus, você tem que estar preparado, como ele diz aqui no texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia,
toma a sua cruz e siga-me. É renúncia diária. Ou seja, seguir a Jesus, ser discípulo do Senhor, porque o verdadeiro discípulo é aquele que aprende e pratica os ensinamentos do Mestre. Então, aprender, praticar e compartilhar os ensinamentos do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, significa uma vida de sacrifício. Exatamente. E por isso que ele está dizendo, se alguém quer, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha após mim, me siga. Todos os dias, dia a dia, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Ou seja, Jesus está dizendo que é uma vida diária de sacrifício. É necessário dispor-se a dizer não para si mesmo. Tem gente que fala assim comigo, por exemplo, eu sempre digo para as pessoas que a vida cristã, ela é sustentada por 3 pilares principais: igreja, oração e Bíblia. Eu não estou dizendo isso em ordem. Você pode colocar isso na ordem que você quiser, mas o fato é que essas 3 coisas estão juntas: oração, Bíblia e igreja. Só que são 3 coisas que costumeiramente são negligenciadas, com a simples desculpa: é porque eu não estava com vontade. Olha, você parou de ler a Bíblia porque eu não sinto vontade de ler. Olha, você não está orando mais, por quê? O que está acontecendo? Não estou sentindo vontade de orar. Olha, você não vai mais à casa de Deus, você não vai buscar mais a Deus, você não está indo mais na igreja. O que está acontecendo? Não estou sentindo vontade de ir. Eu sempre comparo com as pessoas que a vida espiritual se parece muito com a nossa vida pessoal. Por exemplo, imagine que você trabalha na empresa dos seus sonhos, né? A empresa te chamou, agora você está trabalhando nessa empresa dos seus sonhos. Vamos continuar nossa historinha aqui. E aí, só que você tem que pegar serviço 4 horas da manhã. E aí, quando é 2h30 da madrugada, o seu relógio desperta, porque você tem que sair bem cedo. Você tem que se arrumar e sair. 2h30 da manhã o relógio desperta. Você foi dormir 1h da manhã porque aconteceu um probleminha com a família, você teve que resolver. 1h, 1 e pouca da manhã que você foi dormir. 2h30 o relógio desperta. Vamos salgar um pouquinho mais a história? Tá chovendo lá fora. Tá caindo uma tempestade. O vento soprando. Um frio dentro da sua casa. Você está enrolado em 3 cobertores. De tanto frio que está fazendo. E aí, o seu celular desperta. Ou o seu despertador, não sei. E é a hora de você levantar para ir trabalhar. Qual que é o primeiro sentimento que vem ao seu coração? Hoje eu não vou sair dessa cama, não. Ninguém vai me tirar dessa... Hoje eu não vou trabalhar. Eu não estou com vontade. Não é verdade? Não é esse o primeiro sentimento? Só que depois do sentimento vem um pensamento. E você pensa assim, meu Deus, mas eu preciso. Se eu não for trabalhar, eles vão me mandar embora. Eu tenho minhas contas para pagar. Quer saber de uma coisa? Você salta da cama, joga os 3 cobertores para o lado, você se arruma, pega o seu guarda-chuva, ainda que você molha todinho, você vai debaixo da chuva e do frio, você vai trabalhar. Sabe por quê? Não é porque você quer, não é porque você está com vontade, é porque você precisa. Agora, por que a vida espiritual é tão negligenciada? Por que sempre a gente tem uma história, tem uma desculpa esfarrapada para a gente não se alimentar espiritualmente, para a gente não buscar a Deus, não fortalecer a nossa vida espiritual? Porque eu não estou afim, não estou com vontade, eu estou desanimado. Ninguém desanima de ganhar dinheiro. Nunca vi isso, nunca vi falar. A pessoa pediu conta, vamos falar aqui na Vale. A pessoa pediu conta na Vale, por quê? Porque estava desanimada, não estava com vontade de trabalhar. Eu nunca ouvi essa história. Mas o que eu vejo de gente que fala que é crente, que é benção, que é isso, que é aquilo. Desanimei. Então entenda uma coisa. A primeira lição, o convite é para todos, agora a escolha é individual. E uma vez que você disse sim,
Ou seja, você quer ser um discípulo do Senhor? Você tem que entender que a renúncia diária é fundamental. Você tem que estar disposto a dizer não para si mesmo. Eu não quero, mas eu preciso. Eu não estou com vontade, mas eu vou fazer assim mesmo, porque afinal de contas, eu não sou guiado pela vontade. Eu sou guiado pela minha necessidade. Eu preciso de Deus. Eu vou buscar o Senhor. Então, em nome de Jesus, olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor fala assim: porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, esse vai salvá-la. Ei, você está perdendo a sua vida por causa de Jesus? Ou você é daquelas pessoas que pensam assim: eu tenho mais o que fazer? Esse negócio de buscar Deus, de fazer a obra de Deus, eu não tenho tempo para isso não. Eu tenho mais o que fazer. Mas olha a revelação que Jesus traz aqui. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse salvará. Esse a salvará. E eu te pergunto, você está perdendo a vida por causa de Jesus? Eu me lembro que quando converti, quando tomei a decisão de seguir a Jesus, muitos colegas, porque eu fiz essa escolha com 19 anos de idade, e arrependimento que eu trago no meu coração de não ter feito antes. Mas muitos amigos, não vou chamar de amigo, vou chamar de colegas, muitos colegas começaram a me confrontar e dizer: rapaz, você é louco, você vai ser crente, você vai perder a sua vida, porque crente não pode fazer nada. Quantos disseram para mim que eu ia perder minha vida? Mas eu louvo a Deus que na verdade eu estou perdendo a vida por causa de Cristo, na concepção deles, porque hoje em Cristo eu encontrei a felicidade. Eu não troco Jesus por nada que essas pessoas estão vivendo aí sem Ele, de forma nenhuma. Jesus é maravilhoso. Ele mudou minha história, Ele me libertou, me transformou, me deu sentido de vida. Eu não estou vegetando aqui, eu não estou passando um tempo na terra. Não, hoje eu tenho um propósito de vida. Hoje eu vivo para Deus, para poder viver com Ele eternamente. E Deus está te chamando para isso. Agora, talvez você tenha dito para Deus espera, ou dito não. O fato é que Ele está te chamando. Deus está fazendo a parte dele é te chamar. Agora, como você vai responder é problema seu. Talvez você está dizendo não, talvez você está dizendo espera, e no fundo, essas respostas é porque você não está disposto a renunciar. Você não está disposto a abrir mão, às vezes, de interesses pessoais. Agora, quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Sabe, Deus colocou uma frase no meu coração que eu quero compartilhar com você. Com o foco de ganhar o mundo, muitos querem entrar no céu. Com o foco de ganhar o mundo, muitos estão querendo entrar no céu. Olha para você ver no versículo 24, 25, que nós lemos aqui, diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Né? Olha o que Jesus está dizendo. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? No outro evangelho, ele está dizendo assim, olha, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? A alma ser lançada no inferno. O que adianta? Talvez você está apegado a tantas coisas do mundo e você está dizendo que está indo para o céu, mas você não quer largar as coisas do mundo, você não abre mão das coisas do mundo. Então, infelizmente, muita gente com o foco de ganhar o mundo estão querendo entrar no céu. Ei, se você quer entrar no céu, faça por onde? Escolha Jesus, renuncie tudo que te afasta de Jesus, tudo que te impede de seguir a Jesus. Como eu disse aqui, Pedro, Tiago, João e André, quando foram chamados por Jesus, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eu me lembro quando Jesus me chamou, eu vou falar da minha experiência pessoal.
eu pensei assim, poxa, eu vou ter que deixar de fumar maconha, porque para mim a maconha era uma maravilha. Não a cervejinha que eu gosto, a mulherada que eu gosto, as farras, a bagunça. Sabe, eu comecei a pensar nas, entre aspas, perdas que eu ia ter se eu decidisse servir a Jesus. E muitas pessoas dizem não para Jesus ou mandam Jesus esperar porque não estão dispostas a renunciar. E em último lugar, a última lição que nós aprendemos acerca do chamado de Deus é a seguinte: Deus se orgulha dos que dele não se envergonham. Deus se orgulha dos que dele não se envergonham. Olha o versículo 26. O Senhor Jesus diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Olha para você ver como é sério. Jesus disse: quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele quando eu vier na minha glória, e na glória do meu Pai e na glória dos santos anjos. O oposto também é verdadeiro. Deus se orgulha dos que dele não se envergonha. Então, se você não se envergonha de Deus, Deus se orgulha de você. Infelizmente, existem muitas pessoas que se envergonham de Deus ou têm vergonha da sua palavra. Isso é a mesma coisa. Eu me lembro que eu morria de vergonha de carregar uma Bíblia. Sabe, tem gente que tem vergonha da Bíblia. Tem gente que tem vergonha de obedecer a palavra de Deus, porque estão preocupados com o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Ah, e se eu não for nessa festa que a Bíblia proíbe, mas o que as minhas amigas, os meus amigos vão dizer se eu não for? Sabe? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Infelizmente, muitos estão mais preocupados com o que os outros vão dizer, se vê-los seguindo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Agora, para Deus, é uma vergonha a pessoa que se envergonha dele. Sabe? Se você se envergonha de Deus, para Deus você é uma vergonha. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Jesus está chamando. O convite é para todos. A escolha é individual. Se você quer dizer sim, se você quer segui-lo, esteja preparado, porque a renúncia diária é fundamental para aqueles que querem ser seus discípulos. E em último lugar, Deus se orgulha daqueles que dele não se envergonham. Que Deus nos abençoe. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos... Paizinho querido, nós queremos agradecer ao Senhor por mais este programa. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É o Senhor quem abriu essa porta e tem mantido essa porta aberta. E o Senhor sabe que o nosso desejo é apenas ser instrumento nas mãos do Senhor, para que o Senhor use essa programação falando e abençoando cada ouvinte. E é isso que eu te peço agora, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada ouvinte que ouviu o seu chamado.